presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só fazer e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, um só povo, um só Deus, um só batismo, um só Senhor. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha, 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 brilha mais. E só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer seu nome grande e te dar estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Jesus. Declare e o véu que separava agora brilha. Onde sua voz só fazer e te dar estamos nós só pra te adorar e só pra te
Muito boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado, que bom que estamos aqui reunidos, nós aqui nessa transmissão, e você aí na sua casa, no seu lar, onde você esteja. Alguns talvez estejam viajando depois do Natal. Nosso desejo é que você tenha tido um excelente Natal com a presença do Senhor Jesus, com amigos e familiares. E que o Senhor possa renovar esse voto dessa aliança que o Senhor fez conosco. E uma aliança eterna. E que começou quando Deus teve um grande amor pelo mundo, por mim e por você. E nos amou de uma tal maneira que a palavra diz que Ele deu o seu único filho. Para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse, mas que tivesse vida eterna. Nós comemoramos o nascimento do Salvador. Comemoramos e nos alegramos, né? Porque com a sua vinda ao mundo, né? Deus se fez homem, o Verbo se fez carne, como diz a palavra. E nós estamos abençoados em nome de Jesus. Amém? Mas, querido, este é o último domingo do ano. E é um tempo muito oportuno para que a gente possa fazer um balanço do ano que passou. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não quero nem lembrar de 2020. Tem algumas piadinhas na rede social que falam assim, me acorda quando 2020 acabar. Mas eu sei que realmente há muitas coisas a serem esquecidas nesse ano que passamos, mas existem outras coisas que devem ser lembradas, mas há também aquelas que devem ser buscadas. Então, hoje eu quero te dar um conselho, né? Já aqui neste último domingo do ano de 2020, essa ministração vai como um conselho de pastor, de pai, de amigo, para que você possa buscar as primeiras coisas em primeiro lugar, a partir desse momento. Talvez a gente tenha se esquecido até de algumas promessas do Senhor. Porque há coisas tremendas que nós podemos dizer assim, puxa, as coisas não aconteceram nesse ano, ou muitas coisas que eu gostaria de realizar não foram realizadas, parece que os nossos planos foram prorrogados. Eu quero dizer uma coisa, que ele pode ter sido até prorrogado, mas ele não foi esquecido pelo Senhor, né? Lembra que nós temos comentado aqui nesses últimos cultos desse mês de dezembro, que há um Deus, e esse Deus tem um plano para a nossa vida, e esse plano, a palavra diz que é de paz e não de guerra. Esse plano é para nos dar esperança e nos dar um futuro. Não importa o momento que estamos vivendo, não importa se estamos atravessando o vale, se estamos pelo deserto, se estamos no alto da montanha, ou ainda começamos a subir a montanha. Deus é Deus e Ele não falha jamais. Amém? Então eu quero te convidar a ler um texto que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6 e versículo 33, um versículo muito, muito conhecido da palavra do Senhor. Então, abra a tua Bíblia, Mateus, capítulo 6, versículo 33. Amém? Olha o que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Olha o conselho que o Senhor está nos dando neste finalzinho de ano, para que a gente já acelere nessa visão de Deus, para que possamos ser abençoados nesse novo ano que Deus já preparou para nós. A palavra do Senhor diz assim em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Amém? Feche teus olhos por um instante, vamos orar. Pai, nós aqui nos apresentamos diante da tua presença. Estamos aqui, ó Deus, reunidos através dessas mídias sociais. Pai, essa é a maneira que estamos usando, Pai, usando a tecnologia
para cultuar o Teu nome, para louvar o Teu nome, para clamar a Tua presença, para orar e o Senhor nos ouvir. Papai, por isso, nos dirige através dessa palavra. Fala conosco, meu Senhor, através dela. E que o Teu Santo Espírito possa revelar o Teu querer, a Tua vontade, e possa nos direcionar, segundo aquilo que o Senhor tem preparado, segundo os planos que o Senhor tem preparado para a nossa vida. É o que nós desde já pedimos e oramos e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Deus seja louvado. Seja você que chegou agora, seja bem-vindo. Nós estamos transmitindo o nosso último culto de 2020, nesse domingo abençoado. Hoje é dia 27 de dezembro. Passamos já 2 dias do Natal e estamos a 4 dias do Ano Novo. Hoje, dia 27 também. Eu louvo a Deus, eu tenho um motivo especial de agradecimento. Hoje é aniversário da minha mamãe. Mamãe está fazendo 89 anos, né, filha? 89 anos de idade. Olha que bênção, que presente que o Senhor tem nos dado, ter minha mamãe por todo esse tempo. Então, se a dona Aparecida está assistindo, beijo, mamãe, eu te amo. Então vamos lá. Como eu disse, nosso último culto, nesse último domingo do ano 2020, é um tempo de fazer um balanço. E isso é inevitável, você dá uma olhada para trás e vê, puxa, esse ano foi complicado, esse ano foi difícil. Você pode dar muitos adjetivos e infelizmente a maioria deles vai ser negativo, porque passamos por uma luta sem precedentes, enfrentamos uma batalha que nenhum de nós havia enfrentado antes. Isto é uma novidade para o mundo inteiro, esta pandemia, mas pense assim, que também essas coisas, né, difíceis são dignas de serem esquecidas, mas algumas elas têm que ser relembradas. E como eu disse agora há pouco, algumas têm que ser buscadas. Amados, nós vivemos assim num mundo muito louco, numa pressão das coisas muito urgentes, né? As coisas vivem batendo na nossa porta e não tem paciência para esperar. Nós somos aquela geração que é escrava do tempo, do relógio, da agenda. Nós corremos de um lado para outro, nós nos cansamos, né, com muitas coisas, mas a gente acaba desfrutando de muitas poucas coisas, e em especial de coisas muito importantes. Então, nós entramos numa roda sem fim, e a nossa vida parece como aquele brinquedinho de parque de diversões, né, o carrossel, né, e que não tem, se alguém não der um stop ali, ele não vai parar e talvez pegue até uma velocidade. Então, este é um tempo de nós fazermos uma avaliação, de nós termos coragem de tomar algumas decisões, mas decisões sensatas, né, que nos coloquem no trilho da vontade de Deus, na busca de verdadeiras prioridades. Porque está difícil viver, está difícil ganhar o pão, está difícil sobreviver a muitas coisas, e isso nos coloca nessa correria, nessa coisa desenfreada. Então, algumas coisas muito, muito prioritárias acabam ficando em segundo plano. Então, o que nós devemos buscar em primeiro lugar nesse próximo ano? Quais são as nossas prioridades? A prioridade zero, né, como fala em 2021. Então eu quero falar aqui nesta noite de 3 prioridades, que a princípio, que talvez se eu pedisse para você escrever num papel, diz, olha, escreve quais são as suas prioridades para 2021. Você talvez pudesse falar, eu quero crescer profissionalmente, eu quero me casar, eu quero comprar um carro novo, eu quero mudar de emprego, eu quero tanta coisa que talvez você escrevesse e ainda talvez não chegasse nesses 3 conselhos, né, baseados nessa palavra de Deus. Pois a palavra de Deus está dizendo para a gente buscar o reino de Deus e a sua justiça
em primeiro lugar. E buscando o reino de Deus e a sua justiça, a palavra nos promete que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, o que vamos buscar? Qual é o meu conselho para você, para buscar em 2021? A primeira coisa, nós temos que buscar priorizar o nosso relacionamento com Deus. Então, as pessoas, elas não têm tempo para Deus, ou pensam que não têm tempo para Deus. Puxa, mas assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Pensa assim, quantos WhatsApp você responde por dia? Quantas vezes você vai na rede social, se tem alguma coisa nova no Instagram, quando dá um apitinho de uma mensagem, você não vai lá olhar? E aí a gente acaba dizendo que não tem tempo para Deus. Por quê? Porque, infelizmente, o Senhor não é a nossa prioridade. E nós não estamos buscando o reino de Deus e a sua justiça, e estamos querendo que as coisas nos sejam acrescentadas. Presta atenção, como eu disse, isso é um tempo para a gente fazer um balanço. Nada melhor que este final de ano, passou o Natal, passou a festa, e agora, vem logo aí uma outra festa, vem a festa do Ano Novo, mas, e depois que você festejar o Ano Novo? Mas, vamos voltar à rotina normal, vamos voltar, vamos ralar, vamos ter que trabalhar mais, vamos ter que lutar contra esse vírus, você tem que fazer tudo isso, mas estabeleça uma prioridade abençoada na sua vida. Então, nós corremos atrás de muitas coisas, o mundo corre atrás de muita coisa, as pessoas correm atrás de muitas coisas, correm atrás de dinheiro, de trabalho, de sucesso, de realizações pessoais, profissionais, de conforto, correm atrás de prazer, de lazer, e aí acabam deixando Deus em um segundo plano. Então, essas pessoas, às vezes, ou nós mesmos, somos mais cuidadosos com os nossos próprios interesses do que com as coisas de Deus. E aí vamos ficar nessa luta mesmo, então, e vamos tentando que Deus nos abençoe. A palavra do Senhor diz que as misericórdias dele se renovam a cada manhã, isso independente do que nós fazemos ou não. Também a palavra do Senhor diz que ele é o supridor de toda a nossa necessidade. Mas a gente quer sempre mais e quer ir mais além, e nós podemos ir mais além, mas com Deus na frente. Olha só. Quando nós zelamos mais pelas coisas, pelas nossas coisas, pelas coisas materiais do que as coisas de Deus, a nossa vida, ela acaba não sendo dirigida pela palavra de Deus. Os nossos sentimentos, os nossos desejos, eles acabam se tornando, ou acabam se posicionando acima da verdade de Deus. E por essa razão, há uma geração, há um povo muito, muito confuso e muito perdido. Existem pessoas confusas e perdidas dentro da casa do Senhor, porque não estão priorizando a verdade da palavra, não estão priorizando o relacionamento com Deus, o estar íntimo dEle, o ter um tempo sozinho com Deus, em sentir a necessidade de conhecer a Ele, de se revelar a Ele, e deixar que Ele se revele a nós. Então, assim, nós precisamos entender que a nossa maior necessidade é o Senhor. E vai além de toda e outra, qualquer nossa necessidade. Deus é muito mais importante que as nossas próprias bênçãos, das bênçãos que nós estamos pedindo, nas bênçãos que nós estamos buscando. Então, coloca a tua vida no trilho de Deus, se aproxima dEle, volta a tua amizade com Deus,
volta a ser íntimo dele, né? Prioriza esse relacionamento. Então, coloque o teu caminho junto do caminho do Senhor e se volta para Ele, volta o teu coração para Ele, né? Busca Ele com toda a força do teu coração. A palavra do Senhor diz assim: buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E nós temos tido um coração dividido entre o medo do que está acontecendo, o coração dividido entre aquilo que está cada dia mais difícil. Nosso coração está dividido em ganhar o pão, nosso coração está dividido em ter sucesso, em ser feliz. Esses dias mesmo eu falei sobre a procura da felicidade. Então, o nosso coração não está todo ele buscando ao Senhor. Então, se cabe um conselho, prioriza o seu relacionamento com o Senhor. Anda com Ele com humildade. E eu tenho uma absoluta certeza que se nós fizermos isso, nós vamos experimentar uma vida plena, uma vida abundante, uma vida de vitórias, uma vida poderosa diante do nosso Deus. Vai dizer, puxa, então nós não vamos ter problema nenhum? Não, nós vamos continuar tendo as aflições, porque o Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós teríamos que ter bom ânimo, e ter bom ânimo é confiar no Senhor, é caminhar com eles. Olha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Então, priorizar o relacionamento com Deus é dizer para Deus e trabalhar para isso e se esforçar para isso, que você quer andar com Ele e que você quer que Ele ande com você. Esse 2020 pode ter sido o vale da sombra da morte para muita gente, mas aqueles que estavam com o Senhor estavam seguros. Deus é a nossa rocha e fortaleza, a palavra diz. Amém? Segunda coisa que nós devemos buscar, que nós devemos priorizar. A primeira é o nosso relacionamento com Deus. A segunda, nós devemos priorizar nosso relacionamento com a nossa família. Amados, quanta gente lutando, batalhando, correndo, subindo, descendo, viajando, indo, voltando, e não tem tempo para a família. Então, eu quero dizer uma coisa muito séria, muito importante, que nenhum sucesso na sua vida vai compensar o fracasso da sua família. Jamais. Jamais. Então, a família é uma herança do Senhor. A família é o maior patrimônio, é o patrimônio mais valoroso, mais rico que Deus nos deu. E nós precisamos investir tempo com a nossa família, precisamos investir na família, né, o melhor daquilo que Deus tem nos dado. Eu vejo muita gente, principalmente o pessoal que trabalha, o cara que é executivo, a mulher que é executiva, e ela trabalha tanto, para dar uma vida melhor, para pagar uma melhor escola, uma melhor faculdade, para os filhos terem as melhores roupas, e nós nos esforçamos para dar aquilo que nós não tivemos, talvez, na nossa infância e juventude, aos nossos filhos, mas acabamos não dando aquilo que é essencial, que é presença, que é carinho, que é amor, que é andar junto. Tem uma historinha, eu não sei onde eu vi, onde eu li, e o menino, o pai viajava demais, nunca tinha tempo, não tinha tempo de ver um desenho que ele tinha feito, não tinha tempo de ir assistir um jogo de futebol dele, não tinha tempo de empinar uma pipa com ele, não tinha tempo para nada. E aí esse menino começou, e o pai dava de tudo, ele tinha um computador de última geração, tinha videogame, estudava na melhor escola, tinha as melhores roupas, ganhava uma mesada todo final do mês, e ele começou a guardar toda essa mesada e não gastava um centavo, até o dia que ele juntou uma grana legal.
E ele disse: pai, eu preciso falar com você. Agora não, filho, eu estou sem tempo. Não, pai, é uma coisa muito, muito importante. Eu preciso falar com você. Ele perguntou: pai, quanto o senhor ganha por mês? Ele disse: ô filho, não te interessa. Para que você quer saber quanto eu ganho por mês? Não, pai, é muito importante, eu preciso saber. Mas é para um trabalho de escola? Olha lá, hein? Isso é um dado sigiloso, não posso espalhar. Não, pai, eu, seu filho, estou perguntando quanto o senhor ganha por mês. Aí ele disse: tá bom. Mas é só para você que eu vou falar isso? Sim, papai, é só para mim. Ele disse: olha, eu ganho tanto por mês. E ele disse assim: então está aqui, ó. Eu juntei toda a minha mesada desses tempos todos que o senhor me deu. E pelas minhas contas, isso aqui dá para pagar 1 hora do seu tempo. Eu gostaria de comprar 1 hora do seu tempo, para o senhor poder ficar comigo. Ele disse: puxa, pode ser só uma historinha. Mas isso traduz a realidade da pessoa que está tentando fazer de tudo para o bem da família e o bem mesmo não está fazendo. Ele está só suprindo, só adicionando coisas, talvez até estragando os filhos com tantos presentes, mimos, viagens, mas ele mesmo não tem tempo. Então, como eu disse, nenhum sucesso na vida, nem profissional, nem ministerial. Eu vou contar uma outra história para você. Eu fazia parte de uma igreja, não vem aqui ao caso o nome, e o pastor era um cara muito dedicado, ele chegava de manhã na igreja, voltava só de noite. E um dia nós tivemos uma ministração com o pastor Jaime Kemp e sua esposa Judite. Eles têm um trabalho fantástico, né? Faz tanto tempo que eu não ouço falar deles. Mas naquela época eu assinava a revista da família deles, e eles eram referência como família. E eles começaram a ministrar, e aí algumas pessoas quiseram dar testemunho e se reconciliar com a família. E para nosso espanto, para espanto de todos, o nosso pastor pediu para falar. E lá estava sua esposa, seus filhos também. E ele começou a chorar e pediu perdão. Ele disse que ele nunca tem tempo. E sabe o que ele disse? Que ele chegou a odiar a igreja, porque a igreja, quando ele era pequeno, tirava o pai dele de dentro de casa, e ele cresceu sem pai. Ele cresceu com o pastor, mas cresceu sem pai. E agora ele estava fazendo a mesma coisa com os filhos dele. Ele pediu perdão. Ele disse: daqui para frente vai ser diferente. Eu vou continuar sendo pastor, mas eu vou ser pai. Uma coisa que eu nunca fui. Ele teve coragem de ir na frente da sua igreja e confessar algo que ele disse que um dia teve ódio da igreja, porque a igreja roubou o pai dele. Mas agora ele queria ser diferente. Então esse homem estava entendendo. Esse pastor, era meu pastor nessa época. Ele estava entendendo que ele tinha que priorizar o relacionamento com a família. Então, nós não podemos amar as coisas e usar as pessoas da nossa própria casa. Não dá. Não podemos construir os nossos sonhos e para construir os nossos sonhos, arrebentar toda a nossa família. Quem cuida quem não cuida daqueles que Deus deu, talvez seja pior do que um incrédulo, um cara do mundo, da rua. A família já é toda distorcida mesmo, mas eu e você conhecemos a palavra de Deus. O Senhor é nosso Deus, é nosso Salvador. Então, nós temos que cuidar daquilo que Deus nos deu de herança, de presente. Então, maridos, você tem que ser devotado à sua esposa. Esposa, você tem que buscar ser uma fonte de alegria para o seu esposo, para o seu marido. E os pais precisam orientar os seus filhos com sabedoria. Sabe que tem muito pai que não traz os seus filhos para a igreja. Mas eles não querem vir. Então a palavra diz: ensina a criança no caminho. Que lá depois de adulto, se ele se desviar, mesmo que ele se desviar, ele vai voltar para o caminho. Então, os filhos estão se desviando e nós estamos pondo culpa no mundo. O mundo de hoje é assim mesmo. Então, a família é o bem maior que a gente possui. E a nossa família precisa estar no altar de Deus, no altar do Senhor, vivendo segundo a vontade de Deus para nós, né? E a nossa família tem que ser motivo de
de glória a Deus. A nossa família tem que ser uma igreja viva a serviço do Deus vivo. Amém? E por último, em terceiro lugar, nós devemos priorizar o nosso relacionamento como igreja. Olha, Deus deu seu Filho para morrer por nós. Deus nos deu família. E Deus nos deu a igreja. A palavra diz que a gente não deve deixar de congregar. Pensa comigo, a igreja não é simplesmente um clube de serviço onde nós pagamos uma mensalidade, frequentamos, quando a gente não tem outra coisa melhor para fazer, ou outra coisa mais interessante. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a coluna da verdade. A igreja é o lugar onde se prega a palavra da verdade. A igreja é um lugar onde nós temos que ter o prazer de estar e o prazer de trazer pessoas. Então, nós somos o corpo de Cristo em ação. E nós devemos desenvolver os nossos dons para edificação da igreja. Amém? E também nós devemos buscar, aqueles por quem Cristo deu a vida. Hoje eu estava lendo uma palavra e depois eu vi tem alguns pastores que eu gosto muito de ler comentários e eu estava no blog de um deles e ele falava exatamente do Natal e ele dizia assim, quando Jesus atravessou lá o Mar da Galileia e foi parar lá do outro lado de Genezaré, estava lá, no lago de Genezaré, apareceu lá um endemoniado gadareno, lá de Gadara. E aí ninguém podia conter aquele homem, a própria palavra diz que ele era um endemoniado. E depois quando Jesus orou, uma legião de demônios saiu de dentro dele. Mas esse homem não frequentava a sua família, a sua casa, ele morava no cemitério, ele não tinha nenhuma corrente que conseguisse prendê-lo. E Jesus vai lá e o liberta. E ele fica lá mansinho, lá aos pés de Jesus, e as pessoas se admiram de ver aquele homem que era tão doido, tão violento ali, sentado aos pés de Cristo, ouvindo da palavra. E aí ele pede para Jesus, mestre, deixa eu ir com o Senhor. Ele falou, não, volta para a tua casa e dá testemunho para a tua família de todas as coisas que Deus fez por você. Então pensa bem, nós às vezes frequentamos a igreja, nós estamos aqui participando talvez de algum evento, de algum ministério, mas nós não testemunhamos lá na nossa família o que é Jesus para nós, o que Ele fez, o que a nossa igreja está fazendo pela nossa vida, como nós somos acolhidos, como nós somos cuidados, como nós somos amados. E aí os seus amigos talvez nem saibam que você frequenta uma igreja. E se passa um ano inteiro como esse de 2020, que oportunidades para falar de Jesus não faltaram, e as pessoas, na grande maioria delas, estavam sofrendo. E por estarem sofrendo, deixa eu falar popularmente, que era um prato cheio para você falar de Jesus. E dizer, olha, é tempo de buscar ao Senhor. Vem comigo, vem conhecer minha igreja, vem participar de uma reunião. Olha, participa dessa reunião online que vai ter. Então, nós somos o corpo, a igreja é o corpo de Cristo em ação. Então, todos os dons que Deus tem nos dado, eles têm que servir para a edificação da igreja e para buscar aqueles que estão perdidos, que vão para o inferno certamente, se não conhecerem a Jesus Cristo, se ninguém pregar a palavra para eles. Então, priorize a sua célula, priorize a sua igreja, ama os teus irmãos em Cristo. Sabe? Se chegar eu não vejo a hora que chegue o dia da gente assistir uma célula. Nós não estamos podendo fazer presencial, mas ela é transmitida toda quinta-feira. Eu não vejo a hora de poder abrir uma célula na minha casa para convidar meus amigos para ouvirem a palavra de Deus. Eu não vejo a hora que chegue o domingo para me alimentar da palavra de Deus e eu gostaria de levar alguém comigo. Então, participe. Seja assíduo na sua igreja, seja pontual nas suas atividades, trabalhe para que o seu crescimento
também seja o crescimento espiritual e o crescimento numérico da igreja. Tá? Eu tenho uma ministração de Spurgeon que ele fez no Natal, e ele disse assim: olha, vocês estão indo para casa e vão dar presentes para os seus filhos. E jovens, vocês vão receber presentes de seus pais, isso é uma tradição de Natal. Mas eu gostaria de desafiá-los a apresentar presente de vida eterna para as pessoas que você ama, para a sua família, para os seus amigos. E ele desafiou a igreja, disse que quando ele assumiu o ministério daquela igreja, a igreja tinha 200 e poucas pessoas. No outro domingo, no próximo culto, já eram 4.000 pessoas. Porque as pessoas decidiram dar o melhor presente que existe, que é falar de Jesus, falar do amor de Deus e falar da vida eterna. Amém? Então, olha só. Essa palavra de hoje diz: busque as primeiras coisas em primeiro lugar. Nós estamos vivendo os últimos dias desse ano e estamos nos preparando para esse próximo ano que vem. Então, quais são as minhas prioridades? Buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as demais coisas me sejam acrescentadas. E o que nós devemos priorizar nesse ano, que significam o reino de Deus e a sua justiça, é o nosso relacionamento com Deus. Seja íntimo com Deus. Segundo, o seu relacionamento com a sua família. Volta para a tua família, volta para a tua casa, volta para os seus filhos, volta para os seus irmãos, volta para os seus pais. Volta a ter relacionamentos de amor, como a palavra de Deus ensina. E também priorizar o nosso relacionamento da igreja. Se a igreja é um lugar que traz paz, que traz benefício, que traz alimento espiritual para você, compartilhe isso com outras pessoas, para que elas possam desfrutar dessas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. Nós somos uma igreja que cristocêntrica, que a nossa ação, toda a nossa linha está baseada na palavra de Deus, e que nós somos felizes com Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus nos dirige. Então, compartilha isso. É tempo de semear isso na vida de outras pessoas. Traz as pessoas que você ama para Jesus Cristo. Traz para nós, traz para a igreja. Traz para o próximo culto que nós vamos ter agora, no comecinho do ano. Dia 3, agora próximo, ainda o culto é online, mas você pode estar convidando pessoas a participar, a assistir. E depois, no dia 10 de janeiro, é o nosso primeiro culto presencial do ano de 2021. Eu quero te desafiar a trazer pessoas aqui. Traz um visitante, traz dois amigos, traz 3 amigos, traz família. Diz para eles que nós vamos cultuar ao Senhor e que isso tem que ser uma prioridade da nossa vida. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar por você em nome do Senhor Jesus. Deixa eu te abençoar nesta noite. Pai, eu oro por cada vida que está nos ouvindo, está nos assistindo, os que são desta casa, Senhor, aqueles que são, Senhor, de outros lugares, de outras cidades, outros estados. Meu Senhor, abençoa-as. Abençoa essas pessoas, ó Deus. O Espírito Santo de Deus as ajuda a entenderem que o Senhor está chamando a cada uma delas, que elas têm que priorizar a intimidade com o Senhor, e priorizando a intimidade com o Senhor, certamente vão priorizar o seu relacionamento familiar, vão se relacionar melhor com os seus irmãos e com a sua igreja. Nós clamamos, ó Deus, para que esta mudança aconteça dentro do nosso coração, que a nossa mente possa ser transformada e renovada pelo poder do Santo Espírito de Deus, e que nós tenhamos a mente de Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Queria também oferecer oportunidade para você que está nos ouvindo. Você não está aqui presencialmente, mas não deixe que isso tire a oportunidade de você semear na casa do Senhor. A palavra diz que o Senhor nos dá uma ordem, é um princípio, de semeadura, que plantamos no reino de Deus e colhemos, não só para a nossa vida espiritual, mas colhemos outras vidas também.
A palavra do Senhor diz lá em Malaquias que nós devemos trazer todo o dízimo à casa do tesouro, à casa do Senhor, né, para que haja mantimento na casa do Senhor. Então, puxa, eu não estou no culto, como é que eu posso dizimar e ofertar? Você pode entrar em contato conosco aí pelo como é que chama quando é no particular? No direct ou pelo nosso WhatsApp. Manda uma mensagem e nós vamos te passar o número da conta para que você possa semear nessa obra e alimentar a casa do Senhor, como diz a palavra dele. Amém? Então eu quero orar nesse momento pela tua vida financeira. Não importa, talvez você tenha vivido um tempo difícil nesse ano 2020, mas eu quero também que você faça uma reflexão. Quanto que você plantou nesse ano e quanto que o Senhor permitiu que você colhesse? Começa, faz um propósito a partir de hoje. Diz, olha, este ano, a partir de hoje, eu serei um semeador. Eu serei aquele que é fiel à palavra do Senhor, à ordenança de Deus, ao princípio da palavra de Deus. E as janelas do céu, como é promessa dessa palavra, vão se abrir sobre a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu orar. Quero orar pelo teu trabalho, quero orar por aquele que precisa de trabalho, quero orar pelas tuas finanças, por aquilo que traz pão para dentro do teu lar. Eu quero te abençoar. Em nome do Senhor Jesus eu te abençoo, declaro a tua vida próspera, declaro a tua vida, toda a tua vida, todas as áreas da sua vida próspera, não só a área financeira, mas tudo que você plantar, que haja colheita e colheita em abundância. Que este princípio da palavra de Deus aplicado à sua vida possa mover os céus e as janelas do céu se abram sobre tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém? Se você tem a tua oferta e o teu dízimo, segura na tua mão. Eu quero abençoar em nome de Jesus. Pai, abençoa esse envelope, abençoa essa oferta, esse dízimo que essas pessoas neste momento estão separando. Abençoa o depósito que elas irão fazer, não importa a maneira como vai chegar na tua casa, mas que tudo isso, Senhor, produza frutos de abundância para a honra e para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus. Deixa eu olhar o nosso tempo. Minha filha fez assim, ó. Acabou o nosso tempo. Então, amém. Deixa eu orar por você. Eu quero declarar neste dia, neste 27 de dezembro, que você, eu falei esses dias atrás, que o ano só termina no dia 31 à meia-noite. Então, tem esse dia 27, tem o dia 28, tem o 29, tem o 30, tem o 31. Todos esses dias para Deus ainda te abençoar e ainda derramar bênção sobre a tua vida. Esses dias atrás, no dia 15, alguém falou assim, o ano já acabou mesmo? Não, para você pode ter acabado, para mim não. Ainda faltam 16 dias para Deus me abençoar e eu confio na bênção do Senhor. Então eu te abençoo hoje, declaro tua bênção até o final desse ano. E que o ano do 2021 comece também com a bênção do Senhor sobre tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Deus seja louvado. Amém? Deus te abençoe, te guarde. Um bom final de ano, boa passagem de ano. Nós nos encontramos no domingo que vem, no dia 3 de janeiro já, com novidades, né? Em nome de Jesus, nós vamos trazer uma palavra de ano novo. Vai ser algo muito, muito abençoado. Amém? Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do Senhor, que a presença de Jesus Cristo, a presença doce do Espírito Santo seja com você, com a sua vida, com a sua família. Que o Senhor te guarde, te proteja, te ilumine e te abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus seja louvado. Beijo do pastor Milton. Fica na paz do Senhor. Tchau.